Diante dessa complexidade e desse desafio, dessa transformação, né, que estamos passando, é muito importante que a gente avalie a questão da transformação dos documentos para o ambiente digital. Então, hoje, os cartórios eles são repositórios de documentos, de provas que são agregadas aos registros. Então, esses documentos eles precisam ser armazenados, gerenciados, e eles precisam ter uma segurança. Como garantir a segurança do arquivo no meio digital? A gente sabe que os livros de registro hoje estão em papel e são guardados com maior cautela, o maior zelo pelos registradores em meio físico. Mas como fazer quando esse documento é um documento digital? Como garantir o acesso, a preservação e a autenticidade dessa documentação? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse tema, que é um tema que a gente está procurando, né, abordar nessa POC, é uma preocupação, principalmente porque hoje, da perspectiva interna dos cartórios, os documentos que são encaminhados pelos interessados, em muitos casos, estão digitalizados, mas são impressos. Ou o documento digitalizado é o melhor padrão? Então, dentro do cartório, o gerenciamento, acredito que na maioria, ele é feito em papel. Da perspectiva interna, isso ainda é mantido de uma forma física. Então, como transformar isso para um cenário digital? Sabendo que os registradores não têm conhecimento de arquivologia e nem é necessário esse conhecimento específico de arquivologia para poder gerenciar, porque eles já arquivam e já gerenciam muito bem os seus arquivos. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa transformação digital e trazendo para vocês um conceito que a gente está buscando se aproximar na nossa POC, porque o que a gente entende é que precisamos ter maturidade técnica. É preciso aproximar esses conceitos para o nosso cenário, porque os nossos documentos eles precisam de uma gestão específica. Nossa documentação, a documentação que tramita os livros de registro, eles são próprios dos registradores, eles são próprios da atividade. A gente não pode falar em gestão documental de uma forma tão abrangente, então a gente precisa fazer essa aproximação. Dessa forma, na nossa POC, o que a gente está procurando trazer? O conceito do SIGAD. O que é o SIGAD? Ele é um sistema informatizado para gerir esses documentos. O SIGAD ele pode gerenciar documentos, inclusive físicos. Eles apoiam a organização, a localização, a preservação desses documentos, sejam eles digitais, sejam eles em papel, dentro de um processo, inclusive, híbrido. Eu posso ter, dentro de uma documentação, de um processo de registro, eu posso ter documentos que foram apresentados em papel, posso ter documentos digitais, posso ter documentos natos digitalizados. Como gerenciar tudo isso? Então, assim, eu trouxe alguns conceitos sobre o SIGAD e alguns deles, os principais, controlar o ciclo de vida dos documentos. É um dos objetivos desse sistema. Porque a gente sabe que todo documento que entra no cartório, o título, as provas, o ITBI, no caso da POC, a procuração que é apresentada, que são provas complementares, são anexos, eles são documentos dotados de uma organicidade dentro do trâmite. Então, ao final, no processo de registro, resulta uma informação lá no livro, é decorrente de toda essa documentação, e o próprio livro é um documento, né? Inclusive um documento de caráter permanente. Então, o sistema informatizado, dentro da nossa POC, a gente está procurando trazer, visando esses conceitos. Manter o ciclo de vida desses documentos, conseguir localizá-los dentro do contexto que ele foi tramitado. Então, por exemplo, naquele protocolo, para aquela finalidade de ato, para o registro da venda e compra. Manter essa organicidade dos documentos, garantir essa autenticidade de forma que a gente consiga confiar e acessar essa documentação ao longo do tempo. E também gerir os sistemas híbridos. Como eu mencionei, o SIGAD, você pode ter um sistema que te apoie na gestão física ali da sua documentação, no arquivo, onde está localizado a matrícula número 90.000. Então, ele dá esse apoio. E em alguns documentos que têm temporalidade, ele também apoia o controle do prazo, porque o registrador não tem como gerenciar tudo isso, ele tem uma atividade específica, né?
Então, esses são os conceitos desse sistema que nós estamos abordando na nossa POC, esse cuidado, e eu acho que nós precisamos aproximá-los, né, dentro do nosso cenário. Bom, em relação ao sistema, o que a gente está... Esse é mais ou menos um organismo que nós estamos pensando. Então, o SAEC, que é esse sistema central, ele encaminha o documento, então o interessado, o apresentante, quando ele manda uma documentação, não tem nenhum tipo de organização. Então, ele pode mandar um título, ele pode mandar o ITBI, ele pode mandar uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uma procuração, as provas complementares. E a partir do momento que ele encaminha, essa documentação ela é enviada para o cartório, porque o cartório é o registrador, é ele quem detém o poder de manter esses documentos, de fazer a gestão desses documentos e manter esses documentos dentro do seu processo de registro, e ao final, alguns documentos são retornados, no caso de documentos físicos, outros documentos são arquivados, e outros são produzidos no próprio cartório, como é o caso da própria matrícula. Então, o interessado vai encaminhar essa documentação, esse documento vai ser recebido pelo sistema do cartório, então cada cartório tem o seu sistema, e esses padrões a gente precisa definir qual é o padrão de recebimento e identificação. Uma vez identificado esse documento no cartório, na entrada, ele já passa a tramitar. Então, aqui a gente até coloquei uma caixinha da fase corrente. O que é a fase corrente do documento? É enquanto o documento está sendo examinado pelo registrador, o título está sendo examinado, ele está gerando novas provas, ele está acessando os sites e confirmando a autenticidade de documentos, ele pode gerar novos documentos durante esse trâmite também. Então, ele está tramitando. Então, o acesso a essa documentação é muito próximo. Existe um momento, ao final do processo de registro, em que alguns documentos eles têm um valor fiscal, administrativo ou legal. Então, por exemplo, o que a Adriana mencionou, o recibo protocolo, que é um dos documentos que são produzidos no ato da entrada, ele é um documento de valor fiscal. Então, ele pode ser mantido, eu não preciso manter ele para o resto da vida, não preciso manter ele para sempre. Posso guardá-lo por um período até que ele cumpra a sua finalidade de documento fiscal? Posso. Então, em média, pelo Código Tributário Nacional, são 5 anos. Então, posso guardar esse documento por 5 anos, após 5 anos, eu tenho que ter um sistema que me sinalize que eu posso eliminar, porque você já imaginou, todos os dias, vocês, como registradores, têm que ficar acompanhando esse tempo? Seria inviável. Então, se esse documento ele tem um valor fiscal, administrativo, não sei se dá para ler muito bem, ou legal, ele vai ser direcionado para um arquivo. Então, fisicamente, os documentos são encaminhados para um lugar, um espaço no cartório, e ficam ali arquivados, no caso dos livros, permanentemente. Após cumprido a gente chama de fase intermediária da documentação, existe um resultado, que é a destinação. Então, documentos de valor permanente, eles precisam ser mantidos para sempre, né, no cartório. Então, é preciso que seja estabelecido um ambiente de preservação para essa documentação, para que não se perca. E, principalmente no meio digital, esse ambiente precisa ser seguro e esses documentos precisam estar acessíveis. Ou, se o documento, no caso do recibo protocolo, já cumpriu a sua finalidade, um exemplo de 5 anos, é possível eliminar. Então, o sistema pode sinalizar, olha, esse documento já cumpriu a sua finalidade, você pode eliminar e gerenciar o seu espaço, dar mais eficiência à sua serventia, ao seu espaço, à sua base, né, de informações. Então, a gente estamos procurando olhar para esse circuito e buscando, com a equipe do Arquivo Nacional, as melhores práticas mais adequadas de arquivologia, mas também aproximando essas práticas para o nosso cenário. Porque, por exemplo, os livros de registros, a matrícula, eles têm um prazo permanente, mas eles estão sempre na fase corrente.
Então, assim, como fazer com um documento que é permanente, tem caráter permanente, que precisa estar no ambiente de preservação, mas ele está sempre na fase corrente, eu estou sempre incluindo novas informações, incluindo novos atos, novas averbações. Então, é uma preocupação também. Então, mais uma vez, como eu mencionei, o sistema, o SAEC, ele vai encaminhar essa documentação, mas o cartório vai ser o detentor dos seus documentos. Ele vai ser o grande repositário. Esses documentos não vão ser compartilhados, então a gente está considerando também essa individualidade. Aqui eu coloquei alguns, não sei se dá para enxergar. Eu coloquei alguns dos requisitos que têm que ser observados, dos desafios. Nós sabemos que é um grande desafio para o registrador atender a um repositório digital confiável. Coloquei aqui as resoluções do Conselho Nacional de Arquivos, que é a 39 de 2014, está errado aqui, 43 de 2015, e essa norma ISO. Essas normas, elas estabelecem padrões, diretrizes, elas dão um caminho, mas nós sabemos que eles não vão ter o resultado, eles não vão poder ter a fórmula, não vão poder nos informar a fórmula de como fazer gestão de documentos arquivísticos para o registro de imóveis. Então, é algo que nós precisamos assumir as rédeas e realmente enfrentar esse desafio. Então, dentro dos requisitos, e mais uma vez, como eu mencionei, o objetivo desse sistema, desse repositório, é gerenciar esses documentos. Então, para isso, a gente precisa manter a organicidade, tratar também esse documento de forma individual e também estabelecer metadados que possam identificar essa documentação dentro do meu acervo. Então, esses metadados, eles são muito importantes, porque são eles que fazem com que nós possamos localizar, gerenciar, acessar e manter essa documentação disponível. Também ele visa a proteção da documentação, ou seja, a identidade e a integridade desses documentos e a relação orgânica entre eles, elas precisam ser estabelecidas dentro de um sistema. Alguns dos requisitos e os itens que estão em amarelo são os que nós estamos abordando na nossa POC, é o próprio software, esse SIGAD, esse sistema. Nós estamos também estabelecendo, porque vimos que é algo necessário, os metadados para esse bloco de documentos, esses 7 documentos que nós estamos trabalhando. Então, vejam que é um pequeno núcleo, a gente pegou uma parte, não vamos tratar na POC de toda a documentação, mas os 7 documentos que tramitarem, que é o recibo protocolo, o livro protocolo, o título, instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária. Selecionamos 2 provas, o ITBI e a procuração, que são as mais encaminhadas, anexas. O recibo de custas e emolumentos ao final e a própria matrícula eletrônica. Então, a gente selecionou essa documentação para testar a gente chama de sigadinho, um mini sigad, testar esse núcleo. E nós também estamos procurando, mais uma vez, adotar os procedimentos técnicos. Então, estamos trabalhando com a equipe do Arquivo Nacional para poder nos orientar, nos direcionar de acordo com as melhores práticas e aproximar esses conceitos, mas não absorvê-los completamente. A gente precisa adaptar, precisamos aproximar esses conceitos e adaptar à nossa realidade, o que é viável, o que é usual para os registradores. Então, eu trouxe aqui 2 ferramentas para fazer gestão de documentos. Basicamente, a gente precisa dessas 2 principais ferramentas. A primeira é o código de classificação desses documentos. Então, a gente está trabalhando nessa identificação, nesse código de classificação para o registro de imóveis, no âmbito dessa POC, desses 7 documentos que estamos trabalhando. Então, a gente está classificando mesmo, organizando, estabelecendo a relação orgânica desses documentos. E também estamos trabalhando com uma tabela de temporalidade, que é algo muito importante.
Apesar de sabermos que muitos documentos do cartório são de valor permanente, temos que manter para sempre, mas com certeza existem documentos que os senhores recebem, que são produzidos, que podem sim ter como eu mencionei, um valor fiscal, um valor administrativo. Ao final do cumprimento, eles podem sim ser eliminados e permitir que essa gestão seja feita de forma eficiente e econômica também. Porque já imaginou arquivar tudo no ambiente digital? É como se mantivéssemos os arquivos físicos para sempre. Então, realmente não teria em algum momento não teremos mais espaço. Então, essa tabela de temporalidade é muito importante também para identificar essa informação. Agora eu vou mostrar para os senhores, vou ver se eu consigo, o sistema que nós estamos desenvolvendo. Então, esse aqui é o ambiente da POC. Então, ele é bem inicial mesmo. Nós ainda estamos trabalhando e vamos ainda avançar. Mas o que eu queria mostrar para os senhores? O repositório, ele permite que, a partir do momento em que eu classifico aqui nas categorias, eu consigo, e até a gente colocou aqui, a gente está trabalhando especificamente com o registro de imóveis, mas sabemos que tem cartórios que têm anexos, então como fazer quando eu tenho documentação do tabelionato, documentação do registro de imóveis e assim por diante, do registro civil. Então aqui a gente consegue abrir. Isso daqui, essa classificação, ela é preliminar. Então, a gente consegue ver, por exemplo, a organicidade dos documentos. Então, dentro de registro e averbação, o primeiro documento é o livro 1 protocolo. Dentro da apresentação dos títulos, eu posso receber, eu tenho o recibo protocolo, e eu posso receber também os títulos. Aí aqui a gente procurou classificar de acordo com a lei 6.015. Então, e aí ele vai abrindo, tá vendo? Então eu consigo, se eu abrir toda essa grade, eu consigo visualizar, de acordo com essa classificação, onde estão esses documentos e qual é a relação orgânica deles. Por exemplo, esse primeiro, a relação orgânica é a finalidade, que é o próprio registro e a averbação. Mas eu posso ter uma relação orgânica relacionada à emissão de certidão, uma relação orgânica relacionada a apenas um exame e cálculo e assim por diante. Deixa eu abrir. Aqui em cima, a gente está também identificando, a gente consegue ver esses documentos de acordo com a ordem alfabética. Então, por exemplo, o instrumento particular. Eu quero acessar todos os instrumentos particulares autorizados em lei que estão no meu sistema. Então, eu clico na rede e eu consigo visualizar os documentos que estão aqui na lateral. Eu quero visualizar, por exemplo, os recibos protocolos. Percebe que a gente, mantendo eles com a sua classificação, dentro da sua organicidade, a gente consegue controlar melhor? O sistema pode fazer isso? Então, por exemplo, daqui a um período, esse recibo protocolo, esses documentos que foram anexados em determinada data, o sistema poderá sinalizar para a eliminação. E aí, o registrador poderá decidir, o sistema não fará nada sozinho, né? Ele sinaliza, ele apoia essa gestão. Está um pouquinho lento. Então, aqui a gente consegue visualizar o documento. Só que agora, esse documento ele tem uma relação orgânica vinculada a um processo. Então, um protocolo, uma prenotação, ela entrou no cartório, né? Como que eu consigo visualizar esses documentos e saber que naquele processo de registro entrou aqueles documentos? Então, a gente precisa estabelecer esses metadados que possam vinculá-lo. O primeiro metadado que a gente colocou aqui, que a gente colocou como um dos metadados mais fortes, é o próprio protocolo. Então, aqui eu consigo visualizar, lá pela classificação, todos os recibos protocolos,
Mas se eu quero ver o dossiê do meu registro, ou seja, o dossiê de documentação, eu posso pesquisar pelo próprio protocolo e por outros metadados que a gente tem que definir. Então, aqui, nesse protocolo, por exemplo, eu tenho todos esses documentos. Então, eu tenho esse recibo protocolo que foi localizado lá na classificação dele, ou seja, ele está sendo gerenciado de acordo com a sua tipologia documental. Mas eu também consigo visualizar todos os documentos do ITBI, a procuração, o recibo de custas, que foram utilizados para esse processo de registro. Então, um repositório digital confiável, ele depende muito mais dessas práticas, desses procedimentos, dessa correta identificação, do que mesmo de infraestrutura tecnológica. A infraestrutura tecnológica é importante, um storage é importante, e é um desafio, com certeza, devemos enfrentar esse desafio de como fazer um compartilhamento dessa infraestrutura. Mas esses procedimentos não são tão... eles são importantes, e eles precisam entrar, eles precisam ser considerados, sim, no nosso sistema.